Olá a todos os inscritos no meu canal, aos que não são inscritos, aos que estão visitando o meu canal, sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu preparei esse vídeo em especial para falar para vocês sobre o contexto histórico do primeiro reinado no Brasil. Eu vou colocar uma linha do tempo aqui para mostrar para vocês que o Brasil, durante a monarquia, teve dois reis, o Dom Pedro I, que reinou o Brasil de 1822 a 1831. Nós tivemos um período de vácuo aí, onde não tivemos nenhum rei, sim regentes do filho de Dom Pedro I, que foi o período regencial, e o período do Dom Pedro II, que vai de 1840 até 1889, certo? Gente, Dom Pedro I, ele começa a governar o Brasil num período onde o Brasil se torna politicamente soberano, ou seja, o Brasil se torna independente. Nós temos que observar que esse processo ele não é um processo particular do Brasil. Esse processo faz parte de uma mudança, vamos colocar uma mudança, uma macro mudança, que é a mudança de capitalismo mercantil para capitalismo industrial. Desde que a Inglaterra começa a produzir em massa, em larga escala, as ideias liberais, inclusive no mundo da economia, começam a fazer muito sucesso, essas colônias, essas metrópoles, essa relação começa a ser questionada e a Inglaterra começa a pressionar todas as nações que ela tinha algum poder político sobre ela a transformar os seus mercados em mercados livres. E mercado livre não combina com mercantilismo. A ideia é totalmente oposta, porque o mercantilismo, a ideia raiz, o germe do mercantilismo é o pacto colonial. Mas enfim, o Dom Pedro I, quando ele decreta, né, quando ele proclama essa independência brasileira, orientado principalmente por José Bonifácio, né? Importante que existia no Brasil, e o orienta: ou você transforma o Brasil num país independente, ou você volta para Portugal, porque as cortes portuguesas também estão reclamando a sua presença por lá. Ele, como era no começo do primeiro reinado, uma figura extremamente popular na cidade do Rio de Janeiro, e entre essa parcela da elite brasileira, ele decide ficar e logo após transformar o Brasil numa nação independente, ou seja, uma nação que não vai mais viver sobre as regras portuguesas, que vai se transformar numa nação soberana, que vai escrever uma carta constitucional, que vai ter a sua vida política própria, né? No início tudo é muito assim, tranquilo, vamos supor, para Dom Pedro I, porque ele tinha uma popularidade muito grande. Apesar dele enfrentar muitas rebeliões separatistas, nesse período o Brasil ainda não existia essa unificação política arraigada. Exemplo disso é a Confederação do Equador em Pernambuco, que foi um movimento separatista. Vou colocar a foto aqui para vocês agora, que partes consideráveis da região nordeste brasileiro estava lutando por ter uma autonomia política, principalmente em relação ao governo de Dom Pedro I. Quer dizer, eles queriam uma autonomia, eles queriam uma independência. Com o passar, né, desses primeiros momentos, aí o Dom Pedro II, ele realiza uma Assembleia Constituinte no Brasil. Essa Assembleia Constituinte, ele chama deputados de todas as províncias brasileiras para ajudá-lo a fazer essa carta constitucional. Só que o que acontece? Ele fica extremamente insatisfeito com esses deputados, porque esses deputados tentam de alguma maneira limitar o poder de Dom Pedro I. Ele fecha essa Assembleia, dissolve essa Assembleia Constituinte e escreve a carta constitucional com algumas pessoas que o auxiliam e cria o poder moderador, que era um poder que podia interferir em todos os outros, né? Aos poucos, o Partido Brasileiro, que era o grande apoiador de Dom Pedro I, ele começa a perder prestígio dentro desse partido.
desse Partido Brasileiro. Por quê? Porque ele começou a ser visto como uma figura autoritária por muitas pessoas desse partido e até mesmo por populares. A independência brasileira, o apoio a Dom Pedro I, ele foi importante politicamente por causa, ele se tornou ele só teve condições de se tornar rei no Brasil porque ele teve um apoio político muito importante da elite, que era a elite agrária, os funcionários públicos, os militares de alta patente e os grandes comerciantes. Só que a gente também não pode negar que entre as camadas populares, até entre alguns escravizados, uma parcela dos escravizados, o Dom Pedro I era uma figura popular nesses primeiros momentos. A partir desse momento, onde a Constituição é escrita por ele apenas, né, onde ele simplesmente dissolve a Assembleia e manda todo mundo, né, todos os deputados partirem aí para suas províncias, ele começa a ser visto como uma figura autoritária dentro do Brasil. Então ele enfrenta muitas adversidades políticas, e o que a gente nota é que ele não teve assim muito jogo de cintura para lidar com essas adversidades. Em 1826, o pai de Dom Pedro I, ele morre lá em Portugal. E o que acontece? A morte quem era o sucessor no trono português era o Dom Pedro I. Só que o Dom Pedro I, ele renuncia em favor da sua filha, Maria da Glória, né? Ele renuncia o trono a favor da sua filha porque ele decide que ele vai ficar aqui no Brasil, mesmo com a sua popularidade, sua impopularidade crescendo cada vez mais. Ele renuncia e ele promete essa filha ao irmão dele em casamento. Só que o que acontece? Antes desse casamento acontecer, o irmão Dom Miguel de Dom Pedro I usurpa a coroa portuguesa e se auto-intitula rei de Portugal. Então Dom Pedro I já fica nesse problema dessa questão dessa usurpação de poder do seu irmão. E cada vez mais aqui na província ele vai perdendo popularidade por várias razões, como por exemplo a campanha que não foi uma campanha muito bem assim aceita da Guerra da Cisplatina, o Dom Pedro I na cidade do Rio de Janeiro. Isso é importante a gente falar, que a opinião pública é muito importante para um político. E na cidade do Rio de Janeiro, principalmente nos seus últimos anos de governo, né, ele se torna uma pessoa que a vida privada do Dom Pedro I, ela começa a se confundir muito com a pública. O Dom Pedro I, ele era uma figura, né, extremamente assim, ele era um homem que tinha várias amantes e tudo mais, só que ele escancara uma favorita, né, esse termo favorita é usado na história, e escancara o caso de amor que ele tem com essa mulher para toda a cidade do Rio de Janeiro assistir, né. Ele era casado com uma mulher da nobreza Leopoldina, e a Imperatriz Leopoldina, ela adoece, ela começa a definhar com vários problemas emocionais, e o Dom Pedro I escancara essa amante para todo mundo, sem nenhum pudor. Isso também gera um desgaste na imagem de Dom Pedro I muito grande na cidade do Rio de Janeiro, principalmente. Essa história, ela ecoa na Europa, todas as cortes europeias, elas, né, existe esse bochicho do Dom Pedro I, um homem, o rei do Brasil, que construiu um palácio do lado do palácio da imperatriz para sua amante, chamada da Favorita. Então, vários fatores vão desgastando a imagem pessoal, e a vida de Dom Pedro, privada de Dom Pedro I, era muito confundida com a vida pública, e as questões políticas que ele não conseguia gerenciar, como por exemplo uma grave crise econômica no Brasil, vai ruindo o seu poder, vai ruindo a sua popularidade, que era tão grande no começo do primeiro reinado. Ele era um homem que a elite agrária deu o aval para que ele se transformasse em imperador, temendo que as revoluções liberais inflamassem as massas de populares no Brasil e acontecessem
episódios de levantes populares a favor de uma independência com o povo no poder. Essa elite deu o poder para Dom Pedro I, mas a cada ano que se passava ele se desgastava mais, né? Em 1831, ele se retira do Brasil, deixa o seu filho com 5 anos na mão de regentes e vai tentar, né? Novamente, ele vai tentar resgatar o trono que ele tinha perdido do seu irmão, Dom Miguel, né? Deixa o seu filho aqui. 2 anos depois, ele morre de pneumonia lá em Portugal. Ele não consegue reinar lá em Portugal e fim da sua vida com esse, né? Com essa história, essa marca na história brasileira, né? Como o primeiro imperador, o primeiro rei do Brasil, né? Mesmo com todo hoje já existiu uma bibliografia muito negativa em torno de Dom Pedro I. Hoje se faz uma revisão muito grande sobre o que ele poderia ter feito, o que ele não poderia ter feito e os limites que ele chegou, né? À medida que ele governava não de uma maneira totalmente responsável, como muitas bibliografias já levantaram, mas ele governou dentro do seu limite. Ele era um homem com ideias liberais, ele era um homem que flertava muito com a monarquia constitucional, mas ele tinha nascido e crescido dentro de uma monarquia absolutista europeia. Então existia toda essa confusão, eu acho que até mesmo dentro da intimidade de Dom Pedro I, por causa dessas duas ideias totalmente diferentes, né? E é isso, espero ter ajudado vocês. Fiquem com Deus. Quem puder, dá o like. Até o próximo vídeo, galera.